Deus não nos criou para nós sermos fracassados. Ele disse que nos colocaria por cabeça. Ele disse que nos colocaria por cabeça e não por cauda. E esse Deus que deu o sonho a José, ele foi fiel para terminar. Aleluia. Mas, meus amados, na Bíblia também nós encontramos pessoas que Deus prometeu, mas que não alcançou aquilo que Deus tinha. Muitas das vezes nós ouvimos falar: quem tem promessa não morre, morre sim. É verdade, Deus. Quem tem promessa morre sim. É Deus. Oh, xalamanaia, labaixo, liga, canamanaia. Se nós não estivermos diante do propósito do Senhor, nós podemos estar aqui nesta noite, meus amados, e Deus te prometeu uma vida abundante. Deus te prometeu tirar o seu familiar dos vícios. Deus te prometeu mudar a sua história. Mas você sair nessa porta fora e parar e não querer dar ouvido ao Senhor, morre, meus amados. É Deus. As promessas de Deus só podem se cumprir quando nós andamos e confiamos e andamos de glória em glória, de fé em fé, acreditando que Deus é conosco. Aleluia. Meus amados, grande foi o processo que José passou. Aleluia. Ele foi vendido, mas lá estava a vitória dele. É verdade. Lá estava a vitória dele, bem pertinho. Ainda não era onde Deus queria colocar, porque Deus queria colocar que ele fosse para a prisão. Porque lá Deus ia fazer dele aquele governador, aquilo que Deus tinha planejado para ele. Talvez, meus amados, você está numa prisão, e muitas das vezes nós reclamamos e murmuramos e dizemos: Deus, o Senhor me prometeu, o Senhor disse que iria fazer isso na minha vida. Por que isso? Eu não quero mais saber de Deus, eu não quero mais saber de nada, porque se Deus tem me prometido, não tem cumprido. Deus, ele cumpre, meu Meu Deus. Verdade, Senhor. Deus tirou o povo de Israel da terra do Egito. O processo que Deus tinha para aquele povo, melhor história que Deus tinha escrito para aquele povo, era muito linda, era muito maravilhosa o que Deus tinha, porque Deus permitiu que Faraó tivesse o coração endurecido, porque Faraó inicialmente ia deixar o povo ir, mas Deus endureceu para apresentar aquele povo, para ficar para nós escrito que Ele é um Deus de glória, Ele é um Deus que transforma, Ele é um Deus que muda, Ele é um Deus que abre o mar vermelho, e nós podemos passar sempre. Aleluia, meu Deus. Eu creio, Deus. Este Deus que tinha prometido ao povo a terra prometida. Mas aquele povo, quando Moisés subiu ao monte, e o povo disse: ah não, esse que Deus levantou, eu acho que já morreu, eu acho que ele já morreu, vamos fazer um bezerro de ouro para o adorar. E esse povo, uma parte desse também não entrou na terra, e lá abriu-se o buraco e foram consumidos. É verdade. Muitos estão morrendo, meus amados, sem a sua promessa. Muitos estão perecendo sem aquilo que Deus projetou para a sua vida. Muitos estão perecendo, mas você é bem-aventurado, porque Deus te trouxe nesta noite para te dizer: fique firme lá abaixo e canta na batalha, porque a promessa vai se cumprir. Aleluia, Deus. Ele te diz nessa noite: fica firme. Mas se você caiu, a Bíblia fala: Deus é fiel para levantar. É. A Bíblia fala que Deus, ele é fiel
Gênesis, no capítulo 37, que diz 37:20, que diz assim: quando eles projetaram matar José, dizia assim: vinde, pois, agora, e matemo-nos, e lancemos num destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo Rúben, livrou-o das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: não derramemos sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lancei mão nele para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram José a sua túnica, de várias cores que trazia, e tomaram-o e lançaram-o na cova. Porém, a cova estava vazia e não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinham de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, bálsamos e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá que matemos nossos irmãos e escondemos a sua morte? Vide e vendemo-lo a esse ismaelita, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos o obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alcançaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, as quais levaram José ao Egito. Levaram José aonde Deus tinha a promessa. Lá, chegando na casa de Potifar, ele entregou tudo na mão de José. José governava tudo. E José, se calhar dentro do coração dele, ele dizia: Deus está cumprindo a promessa dele. Oh, grande Deus. Mas lá na casa de Potifar, lá onde ele estava, o que acontece? A mulher dele começa a querer aliciar José. E José disse: o meu Senhor me entregou tudo nas minhas mãos. Mas ela disse: não peca, não, que como farei eu tamanha coisa e pecarei contra o meu Deus? José tinha temor de Deus. Deus. José tinha temor de Deus, porque ele podia dizer: peraí, que proveito tem eu servi a Deus, eu andei, porque a Bíblia fala que ele era um jovem, ele tinha 17 anos e ele era fiel a Deus, e tudo que ele fazia prosperava, porque Deus era com ele. Aleluia. Então ele era de Deus, ele era uma pessoa de Deus, ele andou na presença de Deus. Mas ele podia dizer: que proveito tenho eu vou aproveitar, porque já me venderam mesmo, eu vou aproveitar. E ele podia dar o jeitinho dele. Muitas das vezes nós queremos dar jeito na promessa de Deus. Deus não precisa da nossa ajuda, meu amado. Deus não precisa do nosso empurrãozinho, não, porque Ele é Deus. Ele é aquele que faz, Ele que faz acontecer o impossível. Ele abre porta onde não tem porta. Oh, glória! Então Ele não precisa que nós empurremos, não, mas nós devemos somente ficar na dependência, na fidelidade para com Deus. Aleluia. E José, mais uma vez, colocaram José na prisão, mas ali chegou